1 Samuel, capítulo 9, vamos começar no versículo 20. Daí depois, logo em seguida, vamos para o capítulo 10, versículo 1. Então vamos no 9 e 20 primeiro, tá bom? Diz assim, 1 Samuel 9, versículo 20. E quanto a jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da mais pequenas tribos de Israel? E na minha família, a mais pequenas de todas as famílias das tribos de Benjamim? Por que, pois, me falais com semelhantes palavras? Vamos no capítulo 10, versículo 1 agora. Então tomou Samuel o vaso de azeite, e derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre sua herdade, sobre a herança? Partindo de hoje, de mim achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fosse buscar. Eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu pelo meu filho? E quando dali passarem mais adiante, chegares ao cavalo de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e lhe darão 2 pães, e tomarás a sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto, e trazendo diante de si saltérios, tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, fazer o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto, para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Até aqui. Aqui é uma história onde é a história de Saul. Eu sei que quando a gente fala de Saul, nossa mente associa diretamente a coisas ruins, não é? Eu nunca vi alguém em uma brincadeira falar: eu sou Saul. Não, porque é automático. Saul, coisa ruim. Mas você já viu Davi? Toda vez que fala de Davi, a gente associa coisas positivas, coisas boas. Tanto é que a gente vê muitos comércios com o nome Rei Davi, Praça Rei Davi. Atrás de onde meus pais moram, chama uma rua Rei Davi. Em Israel, se você ir em Israel, eu nunca fui, mas os melhores restaurantes, os melhores hotéis, adivinha que nome que tem? Rei? Porque é um símbolo, é uma referência, é tudo Davi. E Saul, ao contrário, é tudo negativo. E a gente tem que entender que, espiritualmente, aqui a Bíblia está dizendo que dentro de nós há 2 essências: a essência do primeiro Adão e do segundo Adão, a essência do Saul e a essência de Davi.
Se a gente for estudar a palavra mais profundo, e a gente for estudar o início de Abraão, Isaac e Jacó, a gente vai ver que todas essas histórias, eles estão ligados com as nossas vidas hoje. Você vê que Isaac, ele é levado no monte e vai ser oferecido ali a sua vida como um sacrifício, representando a Cristo. Passa tempo depois, Abraão, como pai, ele manda buscar uma noiva para Isaac. E essa noiva representa a igreja, Isaac representa a Cristo. E essa noiva e Isaac, eles se casam e vão gerar um filho. Mas não gera apenas um filho, vai gerar gêmeos. Vai ser 2 filhos. E vai ser Esaú e Jacó. Esaú nasce primeiro, é o primeiro. E ele é rejeitado por ser profano. E tem Jacó, o segundo, que é o da promessa. Tudo isso tipifica, tudo isso está nos mostrando que nós precisamos esquecer a primeira essência nossa de Adão, do primeiro Adão, e viver o segundo Adão, que é Cristo. Porque tudo acaba em Cristo, a nossa vida é mudada em Cristo. Não importa como a sua vida começou, como diz, não importa o que fizemos no verão passado, não importa o que aconteceu, não importa o primeiro Adão, não importa a minha primeira essência. O que importa é quando eu entro na essência de Cristo, que é isso que vai traçar o meu objetivo, o meu destino. Eu sei que o passado, ele gosta de voltar na nossa mente para nos perseguir, para nos acusar, para nos deixar caído, para nos entristecer. Mas o que importa é ter a convicção de saber que nós estamos no segundo Adão, que é Cristo. Amém? Estão comigo? Entendendo isso, nós vamos entender a vida de Saul e a vida de Davi. Se você ler esse texto comigo, se você reler na sua casa, aprender esse texto de 1 Samuel, você vai ver que maravilhoso é o início da vida de Saul. Era um homem que a Bíblia descreve como um homem alto, de uma boa aparência, onde ele se destacava, porque fala que entre todo o povo ficava no ombro dele, então ele devia ser um homem muito alto, de uma boa aparência, onde todo mundo olhava para ele. E ele sai buscar uma jumenta que se perdeu, um animalzinho da família que se perdeu pelos montes. Ele vai atrás de um animalzinho e encontra um profeta que fala assim: a sua vida vai ser mudada hoje. Hoje eu vou trazer uma unção sobre a sua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma. Olha só que palavra. E é esse texto que eu li. Ele fala: você vai ter uma unção tremenda na sua vida, você vai ter uma unção tremenda de Deus na sua vida, que você vai se tornar um novo homem. E nós não experimentamos isso, um novo nascimento. O que é o batismo? Por que é tão importante o batismo? Quando nós batizamos, nós morremos e ressuscitamos com Cristo. É uma nova pessoa, somos nascidos de novo. Está falando tudo sobre os dias de hoje essa história. Então Saul, ele experimenta da unção, ele experimenta do Espírito de Deus, ele experimenta do novo nascimento, ele se torna uma nova pessoa. Mas como eu disse, há uma luta entre a carne e o Espírito, entre o velho homem e o novo homem, entre o primeiro Adão e o segundo Adão em Jesus. E o pior adversário que eu quero falar com vocês hoje, que quer nos atrapalhar, quer nos levar de volta, é o tal do medo. E uma coisa que nos atrapalha é o medo, em qualquer área da nossa vida. Quem aqui já deixou de fazer algo por medo? Várias vezes, hesitou, perdeu a oportunidade. Sabe, o caso mais clássico, já viu pessoa que paga uma habilitação? Quanto custa uma habilitação? É caro, não é? É caro. Aí você paga a habilitação, a pessoa faz aquela aula teórica, que é muito chata. Aí depois uma quantidade de aula enorme. Aí depois vai para a prova, e ela vai vencendo.
Aí ela pega e aprovada, ela ganha autoridade, ela ganha ali o direito de dirigir. E quando ela ganha esse direito, o que algumas pessoas fazem? Entra dentro de casa, guarda a habilitação e não sai por causa do medo. Já viu? É normal isso. Vários casos assim, o medo tira a autoridade que a pessoa tem. E isso, espiritualmente, é um grande perigo. Às vezes a gente está achando que o grande problema é o diabo, os demônios, mas não, o grande problema é a guerra dentro de nós, de algo querendo nos trazer para o medo do primeiro Adão. O medo vai te paralisar. Saul, ele era um homem alto, forte, de uma boa aparência, mas ele era um homem medroso. Era um homem que vivia com medo. E eu digo que era tanto medo que Saul tinha, que ele recebeu uma unção. A vida dele foi transformada, era o sonho de qualquer pessoa, o que Saul recebeu. Era maravilhoso a unção que Saul recebeu naquele dia. Mas para provar que Deus, quando Ele faz, Ele mostra para você, mas Ele mostra para quem está em sua volta. É maravilhoso isso. Deus, Ele fala assim, olha, eu ungi você no secreto, agora eu vou exaltar você em público. Ele pega ali, reúne todo o povo. Samuel, como líder, como profeta, como sacerdote, ele fala assim, hoje Deus vai levantar um rei aqui em Israel. Samuel, ele já sabia quem era o rei, era Saul. Samuel sabia, tinha convicção, ele tinha ungido um dia atrás. Mas Samuel, ele fala assim, eu vou provar que é Deus que está escolhendo, vamos fazer sorteio. Sorteia lá quem sai, tribo de Benjamim. Sorteia lá quem sai, a família de Saul. Sorteia sai a casa de Saul. Sorteia entre a casa quem sai, Saul. É maravilhoso isso. Quando sai Saul, todo mundo olha, Saul é o rei, Saul é o rei, vamos pegar Saul, vamos colocar ele como rei. Aonde Saul estava? Escondido no meio da bagagem. Todo o povo esperando o rei e ele escondido. Imagina um homem altão, grandão, debaixo de umas bagagens, debaixo de umas malas, com medo de assumir o seu destino. Então você vê que desde o início da vida dele, o medo ia arrastando ele, ia trazendo ele. Alguém vai lá, pega ele, não, Saul, sai daí debaixo dessa bagagem, sai daí desse passado, sai desse medo, assume seu lugar. Você precisa reinar nesse lugar, mas ele não conseguia. Quem sabe na sua vida, a bênção que você tanto está esperando, já foi liberada a autoridade sobre a sua vida. Quem sabe essa autoridade já está disponível para você, mas o medo está fazendo você ficar lá embaixo de uma bagagem e não assumir o seu destino. Porque nós falamos sobre tempos, falamos tudo sobre nessa terra, todas as coisas têm o tempo de Deus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Realmente, há o tempo de Deus. No tempo de Deus, Saul era rei. No tempo de Saul, ele era um homem medroso, no meio da bagagem. Hoje é o dia da gente falar, Senhor, eu não quero mais viver com medo do meu destino, desse chamado, do meu propósito, Deus. Eu quero me livrar desse medo, Deus, e confiar no propósito que Tu mesmo deu para a minha vida. Enquanto eu viver com medo, eu vou ficar paralisado. O medo não pode mais nos paralisar. E você vê que Deus, Ele sempre vai provando o homem, sempre vai provando o ser humano, para nos levar num lugar de destino. Deus, Ele prova ali no meio de todo mundo, que Deus está com Saul. Deus fala, esse é meu escolhido. Mas você lembra do texto que eu li com vocês? Fala que em 7 dias, eles estariam ali em frente contra os filisteus. E o reinado dos filisteus, ele simboliza o medo, a pressão. Sabe aquela situação que te aperta, que te esmaga, que faz você chorar escondido? Esse é o filisteu. Samuel olha para Saul e fala assim, lembra da palavra? Vai lá de frente para os filisteus, em um vale. O exército de Israel aqui, os filisteus ali de frente.
No meio da batalha, você vai esperar 7 dias. Eu vou vir naquele lugar de Gilgal, vou fazer o sacrifício ao Senhor, e Deus vai dar a vitória sobre os filisteus. Deus vai dar a vitória sobre os seus medos. Mas imagine a mente de Saul. No primeiro dia, Saul está aqui, cheio do exército de Israel com ele para lutar, os filisteus ali. Mas você sabe como é o inimigo. Ele dá um passo e vem de frente com Saul. Saul está desse lado com medo, com o exército de Deus, com o exército de Israel. No primeiro dia, alguns vão embora. Os filisteus, com a pressão, aproxima mais. O exército de Israel foge mais um pouco. Terceiro dia, se aproxima mais. Imagine a mente de Saul vendo isso. O inimigo crescendo e o exército de Israel diminuindo. Quinto dia, sexto dia, sétimo dia, completa o sétimo dia. Ao completar o sétimo dia, Saul olha assim, não tem quase mais ninguém do time dele, do exército dele, tudo foi embora. E os filisteus ali, ó, de frente, pronto para acabar. É nessas horas que a gente decide, ou eu confio em Deus, ou eu não confio em Deus. Já caiu na bobeira de pedir confirmação para Deus? Já caiu nessa bobeira de esquecer de uma promessa de Deus? A gente ora, sabe, eu tenho esse princípio de no dia 31 para o dia 1 de janeiro, do 31 de dezembro, janeiro, fazer orações, e colocar planos ali, metas, e tentar descobrir ali, o que Deus quer para o próximo ano. Aí Deus fala, eu quero isso, eu quero aquilo, vai nessa direção. Aí começa o ano, e eu começo a seguir essa direção, e de repente, começa a dar tudo errado. E aí eu vou, oh Deus, era isso mesmo que tu querias? Confirma aqui para mim, Deus, eu acho que aquele dia o Senhor falou errado. Sabe esse sentimento? Porque a confiança, ela não depende de circunstâncias. A confiança é, ou eu confio, independente do que está acontecendo na minha vida. Saul não entendia isso, porque no dia que ele recebeu a palavra, ele estava cheio de Deus, sabe, aquele poder, aquela glória. Ele falou assim, nada minha, 7 dias eu espero 7 dias. Mas depois de 7 dias ele estava lá com medo. O povo está indo embora, os filisteus estão crescendo, e eu estou ficando sozinho. Não é bíblico, mas um com Deus já é a maioria. Se a gente ficar olhando para as circunstâncias, as pessoas, se alguém está apoiando ou não, se alguém está acreditando ou não, a gente vai ficar como Saul, vivendo só o velho homem. Mas no momento de eu falar, independente se eu estou sozinho, se está uma multidão comigo, se minha família acredita, se minha família não acredita, se está tudo conspirando a favor ou contra, eu continuo confiando na palavra de Deus, e isso vai transformar a sua vida. Isso é coisa de quem quer crescer com Cristo, e não quer ser mais um mimado. Sabe aquela criança muitas vezes mimada, que não consegue amadurecer? Esse era Saul, ele não conseguia amadurecer para confiar em Deus. E ainda no versículo que eu li com vocês fala, e nesse 7º dia, Samuel vai vir, vai sacrificar ao Senhor, e eu confirmarei o teu reino para sempre. Era o dia da vida de Saul, mas o medo tirou o destino dele. Se isso não mexe com você, mexeu muito comigo hoje. Eu não sei o que vai acontecer, mas Jesus tira o medo do meu coração. Eu não sei o que vai acontecer nesse ano, mas Jesus, eu quero confiar na tua palavra, eu não quero viver mais pelo medo. A circunstância não pode deixar o medo entrar no meu coração. Sabe, viver uma pessoa sem raiz. Você já viu quando tem aqueles ventos fortes, e tem uma árvore forte ali plantada, vem o vento, ela vai para cá, um carvalho, você não arranca, ele demora muito para nascer, mas pode vir a tempestade que for, um carvalho ele nunca vai ser arrancado.
precisa máquinas para tirar ele. Mas um cogumelo, você já viu um cogumelo nascendo? Ele nasce em 3 dias, você arranca ele com o dedo. Então existe processo que Deus quer fazer para a gente permanecer firme no propósito de Deus nas nossas vidas. Saul, ele foi pego pela pressão dos filisteus, pelo momento difícil, e nos 44 do segundo tempo, estava pronto, porque na hora que ele desobedece ao Senhor, o profeta chega e fala assim: ah, Saul, eu tinha falado para você não fazer isso, que eu estava chegando, estava pronto para acontecer na sua vida, Saul, estava pronto para você viver um milagre na sua vida, viver aquilo que você tanto esperava, estava pronto para você, mas ele não aguentou a pressão. O problema de Saul, além de não aguentar a pressão e ceder para o medo, é quando a pessoa quer se justificar. Porque depois que o profeta chega e fala assim: você errou, Saul, era para você ter esperado, Deus ia dar a vitória. Ele olha para o profeta e fala assim: ah, mas porém, o povo estava indo embora. Entretanto, os filisteus estavam chegando. Eu tinha motivo. E uma coisa que não funciona com Deus é ficar dando justificativa para o erro. Nem para a gente, fala a verdade, quando a pessoa quer ficar contando historinha, você aceita. Você sabe que está errado e a pessoa quer ficar contando historinha em cima. Você fala assim: é melhor assumir o erro. É melhor chegar para Deus e falar: Deus, eu fui um medroso mesmo, mas a partir de hoje eu quero ser uma pessoa que confia em Ti, Deus. Eu não quero ser mais uma pessoa medrosa, uma pessoa com falta de fé. Nós precisamos entender que o medo, o contrário dele é a fé. Você pode ver que Jesus, ele sempre falava uma frase: não temas, crê somente. É o contrário. Ou você teme, ou você tem medo, ou você crê em Deus. Os dois não dá mais para nós. Ele falava: não temas, crê somente. Era a frase de Jesus. Ou cremos, ou temos medo. Ou confiamos em Deus, ou paramos. Os dois não dá mais. Mas se eu quero alcançar esse lugar de governo que o próprio Deus me escolheu, eu preciso estar confiando no nome do Senhor Jesus. Eu preciso parar desse medo. E agora eu quero falar de Davi. Como eu disse, 2 essências. Uma essência de Saul pode estar dentro de mim. Palavras. Quantas palavras a gente recebeu só esse ano? Dá para ter noção? Quantos cultos, quantas palavras, quantas mensagens que Deus fala aos nossos corações. E mesmo com tudo isso, a gente dá lado ao medo. Mas existem pessoas como Davi, que estão vivendo o novo de Cristo, que acreditam, independente do que está acontecendo. Davi, ele recebe uma palavra, a mesma unção, e o mesmo profeta Samuel, o mesmo ali joga sobre a cabeça de Davi, igualzinho o Espírito do Senhor vem sobre a vida de Davi. Davi, ele também vai ser posto à prova, porque ele sobe e vai cuidar das ovelhas. E tempo depois da unção de Davi, o que aparece para ele no meio das ovelhas? Um urso. A primeira adversidade, um urso vindo ali tomar as ovelhas. O que Davi faz? Luta contra o urso. Você vê que a segunda adversidade vem o leão. E ainda você vê, sabe, eu gosto muito de videogame, sabe, jogo de computador. E quem joga sabe que tem a fase 1, fase 2, fase 3. E quando você passa a fase 1, a fase 2 fica mais difícil, a fase 2, depois a fase 3, vai subindo os níveis. E no reino dos céus é mais ou menos assim. Ele luta contra o urso. Aí ele vai lutar contra o leão, é um pouco mais difícil. Porque o leão vem e pega uma ovelha e fala assim, a ovelha estava na boca do leão. Imagine essa cena. Davi, a Bíblia conta que Davi vai contra o leão, abre a boca do leão, tira a ovelha e mata o leão. Porque ele sabia quem era a unção que tinha dentro do seu coração. Mas alguém pode falar, mas é impossível isso. Não é questão de ser possível ou
impossível. É questão daquele que confia no poder de Deus. E o poder de Deus vai manifestar na vida dele. Não é mais das minhas ações, é a minha confiança em Deus que vai produzir esse fruto, que vai trazer o impossível na minha vida. Depois que Davi luta com o urso, com o Davi, o que aparece? Os filisteus também na vida de Davi. Lembra da história? 2 montes, filisteus lá em cima, o exército de Israel aqui em cima, a mesma história. 40 dias se passa, no vale aqui no meio, quem está? Golias, andando ali gritando, um homem para lutar comigo, um homem para guerrear, um homem, e a gente decide quem vai ser escravo e quem vai ser livre, um homem para decidir a guerra. Não lembra a primeira história? 2 exércitos e uma pressão sobre o povo. Está sendo aposto Davi sobre a pressão. Davi olha aquela situação e com tudo dizendo não para a vida dele. Os irmãos de Davi falaram, não vá. O rei fala para ele, não vá. O exército olha para Davi e fala, não vá. Mas Davi fala, eu tenho uma unção que fala que eu vou sim nessa batalha. Aleluia. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma unção que me manda aí, eu não tenho medo não. Eu vou ser colocado nesse lugar de governo de Deus para a minha vida. Não deixe o medo controlar as suas atitudes. Mas é uma doença difícil, mas é uma situação complicada, é uma dívida impagável, mas não importa, eu confio nessa palavra, nessa unção que Deus deu sobre a minha vida. Se a gente parar de confiar, a gente vai ser o Saul, mas se a gente se colocar em frente à batalha, confiando no nome do Senhor dos Exércitos, Deus vai vencer por nós. Você vê que quando ele se coloca de frente com Golias, e Golias o desafia, fala assim, eu vou acabar com você. Davi fala assim, eu que vou derrotar você, porque eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com espadas, escudo, você vem comigo com toda a experiência de luta. Eu vou só com uma coisa, com essa unção que eu recebi lá atrás, com essa palavra, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Nós temos uma arma que é mais forte do que tudo, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não saia para as suas batalhas, para as suas lutas, para o seu trabalho, para seus afazeres sem esse nome, sem essa coragem, sem essa fé no nome do Senhor Jesus Cristo. O medo é contrário à fé. Davi olha para o gigante, e você sabe a história, nós conhecemos a história de Davi e Golias. Ele com uma pedra, com uma lasca de pedra, acerta o Golias, e o Golias cai no chão e derrota. E naquele dia, o reinado dos filisteus é derrotado na vida de Israel, na vida daqueles soldados, na vida de todo o povo. Porque um homem pequeno, com todas as limitações, falou, eu confio no nome do Senhor dos Exércitos. Gostaria de ler com vocês Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Eu vou dizer para vocês, às vezes, nós vencemos o Egito, mas perdemos no deserto. O povo de Israel saiu do Egito, mas perdeu a batalha no deserto. Olha que interessante, Êxodo 13, versículo 17, diz assim, e aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Deus, quando Ele tira o povo lá da escravidão do Egito, fala assim, eu não vou pôr você direto com os filisteus, eu vou pôr você no deserto, para você pegar força, para você conhecer quem eu sou, para você entender o meu poder, para você passar por essa unção, para você ver o tabernáculo, para você ter o contato com o poder de Deus.
e fortalecido você vai lá no Filisteus. Deus, ele não vai te colocar numa roubada. Se Deus deixou, permitiu dessa situação vir na sua vida, por mais assustadora que essa situação possa vir, por mais assustadora, sabe, por mais grande, por mais terrível que possa ser, Deus está no controle de tudo, Ele tem poder. Pode sair do nosso controle, mas Ele vai nos preparar, vai nos ajudar. Ele preparou Davi, preparou o povo, preparou Saul. A diferença entre Davi e Saul é que Davi, ele escolheu o novo homem, a nova unção, a palavra. Saul escolheu o velho homem. É uma questão de escolha, de ter fé. Não podemos mais ceder para o medo. Não podemos mais ceder para a falta de fé. E você vê que não há negociação com os filisteus. Não tem como fazer acordo. Davi, ele podia fazer acordo. Vamos fazer um acordo aí, Golias. Eu não te mato, você não me mata, e a gente trabalha um pouco isso para vocês. Não há acordo. Com os filisteus, com o medo, com essa casta, com essa potestade, não há acordo. Há só uma atitude: eu confio em Deus, eu não vou ter medo mais, eu não vou viver à mercê desse medo mais, eu vou viver na confiança de Deus na minha vida. Que essa semana, sabe, que esse mês, que esse ano seja o ano que a gente aprenda a confiar em Deus, independente da situação. Deus, Ele vai nos preparar. Se você está enfrentando essa situação, está na hora de derrotar esse Golias. A unção já foi derramada sobre nós. O Espírito Santo já foi derramado sobre essa terra. A vitória já foi conquistada na cruz de Cristo. Não tem mais por que ter medo. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Não preciso viver com medo. Eu sei em quem eu tenho Cristo. Eu sei. Em Romanos 8 fala. Se você puder, vamos ler para encerrar. Aleluia. Romanos 8, 31. Olha só, presta atenção nesse texto. O que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes nos entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Quem os condenará? Olha só, porque é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia.